Um sentimento que me acompanhou durante um bom tempo durante essa minha vida de programador. É aquele sentimento de insegurança, a dúvida se já sei o suficiente, o que falta aprender, como que eu posso ser um dev melhor. E chegou um certo momento na minha vida que eu descobri uma certa quantidade de conceitos, de técnicas, e quando eu consegui ver como tudo se encaixava e eu conseguia resolver os problemas com apenas com uma certa quantidade, não precisava muito mais além daquilo, enfim, fiquei mais tranquilo, consegui superar isso e eu queria compartilhar isso com vocês. O raciocínio começa aqui. Vamos ver. Começa com a seguinte pergunta: como ser um dev valorizado? E na minha opinião, a resposta é muito simples, ajudando a empresa a atingir os objetivos. É muito óbvio, porém, quando a gente está no início da carreira, não é tão óbvio assim. A gente pensa apenas em código, código. Só que, na verdade, não é isso. O código é apenas o meio, não é o fim. O fim são os objetivos da empresa. E claro que a gente, como programador, vai ter que resolver isso através de código. Mas tá, vamos focar um pouco agora no lado da empresa, para a gente entender como, na visão deles, a gente pode ser mais valorizado. O que toda empresa quer? Vamos ver. Mais dinheiro, óbvio. Até eu quero, você quer também, todo mundo quer. Só que como que a empresa quer mais dinheiro? Vamos lá, temos duas opções. Ganhando mais ou gastando menos? Óbvio também, a gente está começando pelo básico, óbvio, mas a gente vai evoluir o raciocínio. Como que a empresa pretende ganhar mais dinheiro? Conseguindo mais clientes ou cobrando mais do cliente? E como que ela consegue mais clientes na cabeça delas, na cabeça da empresa? Entregando features. E como pode cobrar mais do cliente? Entregando features. Isso a gente vê no dia a dia, né? Sempre tem que entregar tal feature para ontem, estão com pressa, vão perder alguma oportunidade de mercado, então tem que ser o mais entregue o mais rápido possível. Enfim, tudo isso é com o propósito de ganhar mais. Nada de errado, faz parte da vida. E como que a empresa também busca gastar menos? Mantendo uma equipe enxuta, pois uma quantidade enorme de devs não é sinônimo de qualidade e também uma folha de pagamento enorme é o que a empresa menos quer na vida. Então, eles vão buscar sempre manter uma equipe enxuta, com os melhores devs. E estão sempre no processo de seleção, buscando, está difícil de encontrar, porém é o que a empresa quer. Gastar menos, porém tendo os devs suficiente para entregar as features. Outra forma de gastar menos é evitando o retrabalho, evitando bugs, ou ter que programar duas vezes a mesma coisa porque na primeira não entenderam direito, mas não dá para refatorar o código, ter que deletar tudo e fazer tudo do zero novamente. Enfim, ninguém gosta de pagar duas vezes pelo mesmo trabalho, né? Eu não gosto, provavelmente você também não gosta. Outra forma da empresa gastar menos é entregando features em menos tempo. Afinal, tempo é dinheiro. Pagar a folha de pagamento de um dev por um mês inteiro para entregar um negócio que levaria uma semana é algo que a empresa fica louca, cara. Então, eles querem sempre entregar no menor tempo possível para economizar, consequentemente, cobrar mais do cliente, ganhar mais dinheiro, enfim. Essa é a mentalidade da empresa. É simples assim, ganhar mais dinheiro. Nós, devs, somos a ferramenta para eles atingirem esse objetivo. Agora vamos ver como a gente pode entregar as features em menos tempo. Na verdade, não é nem ver como, né? É ver quais problemas e soluções existem atreladas a essa característica de entregar as features em menos tempo. Problemas. Geralmente os problemas são: o escopo não está claro e muda constantemente. Nossa, aqui já reclamei muito na minha vida, provavelmente você também, que é reclamar que muda toda hora. E não tem o que fazer. A vida é assim. Se tu já tentou vender um software, já tentou vender alguma coisa, viu que não é fácil, as pessoas recusam. Então, o vendedor do software da tua empresa não é diferente. Ele está tentando vender, não está conseguindo, então ele faz promessas ou fala que vai mudar as coisas, tudo para agradar o cliente, tentar encontrar alguma forma de vender. E, cara, tua folha de pagamento no final de tudo depende disso. Então, o escopo mudar faz parte. Não adianta tu estar contra. Uma coisa que me ajudou a aceitar isso foi o Manifesto Ágil. Lá eles pregam que, cara, software muda mesmo, a gente tem que ter a capacidade de se adequar a isso. Devs programam mais coisas do que realmente precisa. Aí que tá. Se perdeu tempo programando aquilo que não precisava, cara, foi desperdício. O Elemar Júnior, que é um mestre do DDD, ele tem uma frase para isso, que complexidade é custo. Quanto mais complexidade tu colocar no software, mais tempo vai levar, mais incomodação tu vai criar,
mais chance de bugs e é custo. Eu complemento essa frase dizendo o seguinte, que complexidade desnecessária é desperdício. Afinal, se tu programou alguma coisa que ninguém pediu e que não funciona ou acaba, sei lá, estragando outro componente realmente necessário, cara, rasgou dinheiro, foi desperdício de tempo e, cara, fonte de estresse para muita gente. Vamos lá, outro problema para entregar software em menos tempo. Os devs debatem muita coisa técnica desnecessariamente. Já passei por isso muitas vezes. Me vi num debate infinito com outros devs sobre qual service utilizar, quais tabelas criar. Chega um certo momento que tá, esse brainstorm é válido. Realmente a gente vai ter que ver como colocar tecnicamente a solução. Só que, primeiramente, a gente tem que entender a regra de negócio. Eu já passei por isso muitas vezes. A gente não entende a regra de negócio, mas já está planejando as tabelas, quais services vai ter. Enfim, eu acredito que isso é um segundo momento da discussão. O primeiro momento é entender como entregar o que a empresa quer. Depois, no segundo momento, a gente vê quais coisas técnicas vamos implementar. Outro problema para entregar software em menos tempo é que a gente perde muito tempo em testes manuais. Isso aqui é uma coisa clássica, né? Principalmente no mundo do PHP. A gente debuga colocando vardamp F5, vardamp F5. Isso direto. O problema é que a cada refresh da página a gente consegue somente ver um pequeno detalhe, né? do todo. Se a gente coloca um debug ali, um Xdebug, já ajuda. A gente consegue ver mais variáveis por vez, consegue step by step, mas, cara, quando a gente programa com teste automatizado, fica muito melhor. Muito, muito, muito. Nem sempre é possível utilizar, mas quando a gente consegue, a produtividade no primeiro momento pode até ser menor. Porém, com o tempo a gente vai ganhando teste, segurança, indicadores de qualidade do código, que compensa muito a médio e longo prazo. É o que mantém o software saudável. Até eu tenho uma frase que eu costumo associar com essa parte de perder tempo com testes manuais, que casa de ferreiro é espeto de pau. Porque nós, como desenvolvedores, a gente programa automações para diversos setores, né? Só que a gente acaba não automatizando os testes para nós mesmos. E a gente perde tempo testando manualmente. É uma coisa estranha, mas faz parte. Outro problema que a gente encontra para entregar software em menos tempo é o GoHorse. Com o GoHorse a gente consegue entregar software e features rápido. O problema são os bugs que a gente cria junto. Aqui tem duas frases que eu encontrei espalhadas pela internet que são a mesma coisa, porém de perspectivas diferentes. As soluções de hoje são os problemas de amanhã. Programamos muita coisa hoje, gambiarras maravilhosas, funcionam hoje, porém amanhã vai dar bug, a gente vai arrumar, vai quebrar de outro lado. E que está sempre gerando trabalho para a gente. Daí a gente começa já a conectar com o raciocínio lá de cima. Que a gente vai estar fazendo coisas 2 vezes, 3 vezes. A empresa fica louca, porque vai estar pagando para te ficar dando manutenção no bug que tu mesmo criou, porque não programou direito, porque não entendeu direito, porque ficou planejando o service ao invés de entender a regra de negócio. E a outra forma de ver essa frase é: os problemas de hoje são as soluções de ontem. Os problemas que a gente está enfrentando hoje foram as soluções que a gente achou maravilhosa ontem. Porque a gente não planejou direito, talvez não tinha o conhecimento necessário, não tinha a regra de negócio bem explicada. Enfim, nós temos que encontrar formas de melhorar quanto a isso e como nos blindarmos também, né? Soluções para entregar features em menos tempo. São coisas meio que óbvias. Evitar programar coisa desnecessária. Se for necessário criar o service, beleza. Mas se ninguém pediu e é coisa que tu acha que vai ter que ter, cara, é desnecessário. Segura um pouco a bola. Tem um conceito para isso que eu acho maravilhoso, que cada vez mais eu utilizo ele. Yagni. Provavelmente tu não conhece, mas basicamente ele prega que se não precisa ainda, não faça. Outra solução para entregar feature em menos tempo é criar um código manutenível. Talvez essa palavra seja estranha, talvez seja a primeira vez, mas basicamente manutenível é quando dá para dar manutenção. O software é possível de evoluir, de refatorar. Muitas vezes o código está tão amarrado, com tanta coisa programada ali dentro, é aquele arquivo de 1000 linhas, que dar manutenção nele é um terror. Uma boa forma de facilitar a manutenção é dividir em arquivos menores, classes que se comunicam. E um conceito que ajuda nisso é o Solid. Uma outra solução para entregar features em menos tempo são os testes automatizados. Pode parecer estranho falar nisso, porque aí que tá, demora escrever o teste,
No primeiro momento tem que montar a suíte, configurar algumas coisas, se for um projeto novo, ou se não tem testes ainda. Porém, o tempo que a gente ganha no médio e no longo prazo compensa, porque os testes automatizados, eles guiam o desenvolvimento. Quando a gente não tem testes, a gente não sabe o que foi programado direito, o que não foi. A gente pode até marcar em checklists, coisa e tal, mas começa a ser umas coisas subjetivas, coisa que a gente acha que está pronto. O teste ele garante ou está funcionando ou não está. Então, ao escrever os testes, além de a gente ter esse guia, esse mapa, os indicadores daquilo que foi feito, a gente tem uma documentação viva. Aquilo que foi feito, a gente meio que documentou. Documentou quais são as entradas, quais são as saídas esperadas, como executar o método. Enfim, cara, ajuda muito. Uma outra característica dos testes automatizados é que ele evita regressões. E o que seria regressões, caso você ainda não saiba o que é essa palavra? Regressão é quando a gente altera o código num ponto e ele acaba estragando em outro. Ou seja, o software estava funcionando, por causa de alguma alteração, ele meio que voltou para trás. Antes funcionava, agora não funciona mais. Enfim, isso é uma coisa muito horrível. Quem já passou por esse tipo de situação em produção sabe o quanto é chato arrumar de um lado, estraga do outro e fica nesse ciclo. O bug sempre fica ressurgindo. E por último, os testes automatizados evitam o estresse. Quando eu aprendi a programar testes, meu nível de estresse baixou muito. Porque agora eu tinha segurança, eu conseguia medir de forma clara se estava funcionando ou não aquilo que eu programei. Claro que dá trabalho, tem que escrever o teste, que vai validar o teu código, mas isso, cara, é compensado em tu ter a segurança, tu poder botar a mão no fogo que aquilo que tu fez está funcionando e não vai quebrar em produção. E depois desse nosso bate-papo sobre entregar features em menos tempo, quais são os problemas e quais são as soluções envolvidas, é hora da gente dar um passo adiante no nosso raciocínio e entender o que tem me ajudado nessa minha carreira como dev. Eu atualmente estou chamando de prisma da efetividade, que são os conceitos necessários para entregar solução ao invés de problema. A origem da ideia que eu estou tentando expressar é que tecnologias mudam muito rápido. Quem é do mundo front-end sabe, né, que lança um lib direto. E no final de tudo, na minha opinião, mais importante do que aprender tecnologias específicas é aprender os conceitos, porque eles resistem ao tempo. E por que a palavra prisma? A intenção é transmitir a ideia de que olhar para cada camada desses conceitos que eu vou passar, a gente acaba dividindo ele em outros tópicos. Estes são os conceitos que depois que eu aprendi, eu fiquei mais tranquilo quanto às minhas entregas, comecei a me sentir mais seguro como dev, sabendo que aquilo que eu estava entregando era código de qualidade. E agora a gente vai dar uma olhadinha neles, entender o que são cada um, como cada camada se conecta, se relaciona e para que serve. Enfim, vamos começar aqui. Na minha opinião, a base de tudo é o manifesto ágil. Ele prega basicamente que a entrega de valor para o nosso cliente final é o nosso propósito. Código funcionamento acima de tudo. E se tiver mudanças, é normal, faz parte. E a gente tem que programar as mudanças. O mundo é muito rápido, as coisas são alteradas a todo instante. E cabe a nós, desenvolvedores, termos a mente aberta para poder correr atrás disso. Enfim, esse é o nosso papel. Além disso, a próxima camada aqui, na parte de mentalidade, que eu diria, é conhecer esses três conceitos. Yagni, que na minha opinião é o principal, por isso está aqui em negrito. O Kiss e o Dry. Kiss e Dry é mais famoso, né? Que seria fazer código, enfim, que não se repete. Se tu programar duas vezes a mesma função, cara, dá um jeito de unificar, deixar um local central para poder reaproveitar em locais diferentes. E quando tiver que dar manutenção, é só no lugar que tu tem que mexer, não em diversos. E o Kiss é fazer código simples. E essa camada do Yagni, Kiss e Dry, na minha opinião, é o que é necessário para a gente conseguir manter um código enxuto. E aqui é meio que o mais minimalista possível, né? Se a gente programar apenas aquilo que for necessário, que é o que o Yagni prega, a gente programar de forma simples, que é o que o Kiss prega, e a gente não se repetir, o código tá, cara, tá na medida certa. O problema é conseguir fazer isso, né? Mas tá, vamos ver as próximas camadinhas do entendimento. Aqui nessa outra camada amarela, aqui já começa a entrar em conceitos mais avançados, mais complexos, que seriam o que permitem, na minha opinião, criar código de qualidade e que facilitam os testes e a manutenção. Aqui a gente ainda não está falando de testes, mas aquilo que vai facilitar. Na minha opinião, o Solid
ele tem o propósito de criar código manutenível. Aquele negócio de separar as responsabilidades, permitir a extensão, tudo isso, o propósito é esse. O software vai mudar, a gente vai estar com a mentalidade aberta para essas mudanças que vão chegar e o nosso código vai ter que permitir isso. E o Solid é um grande aliado para que isso aconteça. Na próxima camadinha aqui da nossa pirâmide, do nosso prisma, vem os design patterns. Tem diversos, tem mais de 20, não sei o número exato. E basta a gente conhecer alguns, não precisa todos. Basicamente, no meu dia a dia, o que eu mais utilizo é o Strategy e o Factory. Para mim é o suficiente. Já tive que utilizar outros em momentos específicos e funcionam que nem mágica. Por isso que eu digo, aprende e utiliza quando necessário. Novamente o Yagni. Não adianta também ficar colocando design pattern onde não precisa. Porque senão está gerando complexidade à toa, está desrespeitando o keys e é todo um problema para dar manutenção nesse código depois. A próxima camada aqui do nosso prisma é o DDD. E assim como design patterns, é um assunto que tem tanto conteúdo dentro dele. E novamente, não precisamos conhecer tudo. Conhecendo apenas o principal já é o suficiente. A preocupação com a linguagem ubíqua, que é criar uma linguagem comum entre o time de desenvolvimento, o time comercial, enfim, buscar falar a mesma língua. E também, na minha opinião, o que eu mais gosto do DDD é aquela separação de camadas entre aplicação, infraestrutura, domínio, entender para que serve cada uma delas e como elas se comunicam. É o meio caminho andado para criar um software bem organizado, com uma arquitetura robusta que permite evolução. E aqui mais para cima, a gente entra no que eu chamo de técnicas, que seria testes automatizados. Eu considero o teste automatizado como uma técnica porque a gente tem que aprender que é um conceito de mocks, stubs, spies, saber como injetar elas na classe para poder simular comportamentos. Enfim, programar com teste automatizado é uma técnica, não necessariamente a gente tem que utilizar TDD. A gente pode criar o teste depois, pode criar o teste durante e fazer um teste é uma técnica, é um jeito novo de programar, é um jeito diferente. A gente vai ter que ter preocupação com Solid para permitir essas simulações de comportamento. E a vantagem de utilizar testes automatizados é que a gente vai criar um código seguro e uma documentação viva. A próxima camada do entendimento seria TDD. Depois que a gente sabe o que é um teste automatizado, como ele funciona, a gente é capaz de primeiro escrever o teste e a partir do teste a gente deixa o próprio comportamento esperado do código guiar a gente durante o desenvolvimento. Enquanto a gente não atingir o objetivo, o teste vai estar falhando e assim que ele funcionar, o código está pronto, o teste está passando, é o código necessário. Aqui a gente pode ver como já algumas etapas anteriores da pirâmide se conectam. Yagni, quando a gente utiliza o TDD, a gente está programando apenas aquilo que é necessário para o código passar. A gente está buscando fazer o código mais simples possível, sempre. E quando a gente está refatorando com os testes automatizados dando cobertura, a gente consegue chegar no dry. A gente consegue evitar código repetido, porque conforme está refatorando e executando os testes, a gente consegue ver se aquilo que a gente unificou num arquivo só, numa classe só, não quebrou nada. Enfim, o TDD é uma técnica importantíssima de se aprender, só que existe uma que eu acho ainda melhor. O BDD, para mim, é a técnica mais poderosa que existe. Claro que não é sempre que ela deve ser aplicada. Porém, quando a regra de negócio que tem que ser programada ela é muito complexa, ela te ajuda a ter uma assertividade que é impressionante. O TDD também te permite. Porém, o TDD, a sintaxe dele vai ser mais difícil de tu ler, chegar às conclusões de se a regra de negócio está realmente sendo cumprida. Ambos têm seu momento de serem utilizados. O BDD tu vai escrever uma linguagem mais humanizada, que vai facilitar a comunicação com o product owner, com o interessado pelo sistema mesmo. Vai facilitar a comunicação com o usuário final. O TDD vai facilitar a tua documentação técnica. Vai facilitar o teu entendimento de como tu instancia a classe e o retorno dela. Enquanto o BDD não, vai te dar uma visão muito mais macro daquilo que uma visão muito mais macro, mostrando se o comportamento esperado pelo usuário está realmente sendo cumprido. Aqui no canto esquerdo nós podemos ver que tem alguns agrupamentos para as camadas. Na camada azul, por exemplo, eu separei as técnicas. Elas são o que guiam o desenvolvimento. E na minha opinião, se a gente não tem uma técnica que está guiando, a gente está usando Go Horse. Afinal,
a gente não está usando técnica, está sendo na base da força bruta, a gente está escrevendo código e torcendo para que funcione, ou testando manualmente. Abaixo dela, nós temos a camada amarela, que são os conceitos. Elas nos ajudam a criar código de qualidade e que facilitam os testes e a manutenção. Porque aqui a gente está trabalhando com bastante aquela questão de organizar as classes, organizar as camadas, como se comunicam, enfim, tudo isso é maravilhoso, ajuda pra caramba na questão de tratar a complexidade do software. Porém, não são técnicas, né? É o que permite, é, não é o que exatamente que permite, é o que agrega, que se comunica com as técnicas. Indo um pouquinho mais para a esquerda, nós temos outra camada de entendimento, que eu tento descrever melhor para que cada camada realmente serve. Por exemplo, a camada de técnicas. Use sempre que possível. Se for validar uma regra de negócio, utilize BDD. É a técnica perfeita para validar o comportamento macro na visão do usuário. Com ela, tu consegue fazer o código assim, ó, que tu pode botar a mão no fogo, garantir que vai funcionar. Porque com TDD até é possível, mas o código do teste será difícil de usar como documentação. Depois eu posso até mostrar um exemplinho da diferença de um teste escrito com BDD e um com TDD. A diferença é que um facilita a comunicação com o usuário que não é programador, enquanto a outra simplesmente é uma documentação técnica para validar realmente o comportamento de uma classe, ou de um componente, da comunicação entre eles, enfim. A camada de conceitos, eu digo que a gente tem que usar quando necessário. Porque se usar quando não for necessário, a gente está aplicando over-engineer. Eu já passei por isso uma vez na minha profissão. Eu era tech lead, gerenciava ali, liderava uma equipe de juninhos. Tinha um juninho muito inteligente e ele aplicou diversos conceitos de DDD, Design Pattern, Solid. Porém, não funcionava o código. Do que adiantava ter tanto pattern no final de tudo não funcionar? Então, aí que tá, foi um over-engineer no final de tudo. Se tivesse focado apenas em manifesto ágil, em entregar o software funcionando acima de tudo, ou tivesse utilizando técnicas como TDD e BDD, ele teria já tipo validado o comportamento desde o início, teria uma técnica guiando o código final, mas não, ele por ter utilizado apenas conceitos, sem uma técnica ou sem uma mentalidade, no final de tudo entregou código que não funcionava. Apenas desperdício de tempo, né? E de estresse. Mas no final de tudo deu tudo certo, conversei com ele, eu mostrei para ele como resolver, ajudei ele a finalizar o código. Enfim, aprendizado para todo mundo. E a camada de mentalidade. Eu digo que deve ser aplicado sempre, porque não tem o porquê deixar de utilizar, né? Yagni, Keys, Dry e Manifesto Ágil são conceitos que podem ser aplicados, inclusive na nossa vida, não é só no mundo da programação. Aqui eu tenho mais um pensamento, vamos ver. Desenvolver um projeto complexo sem testes automatizados guiando é Eagle Horse. Eagle Horse é vingativo. É isso que torna os sistemas legados e fonte de estresse dos devs. Essa foi a conclusão que eu cheguei depois de um bom tempo. Ou a gente tem uma técnica guiando o desenvolvimento, seja ela TDD ou BDD, ou a gente está fazendo com horse. Não adianta, é simples assim. Que qual outra técnica tu vai falar que tu utiliza? Agile? Não, isso aí não é. Isso é uma técnica para gerenciamento das tarefas, coisas e tal. Mas não uma técnica que realmente está guiando o teu desenvolvimento do código. No final de tudo, a gente pode resumir esses conceitos na seguinte frase: devemos utilizar técnicas para guiar o desenvolvimento, aplicando conceitos de acordo com a necessidade, sempre com a mentalidade de entregar valor. Essa frase aqui é boa. No final de tudo, a gente pode ficar revisitando esses conceitos apresentados, aquela pirâmide, essas frases, porque aqui, por mais que seja difícil de explicar, tá meio que condensado todo o conhecimento de 15 anos de programação, 10 anos. Claro que eu posso, num segundo momento, explicar melhor, mais linear, ser mais efetivo na questão da explicação. Mas estou aqui tentando, pode ter certeza que conforme for fazendo as refatorações aqui no meu processo de aprendizado de como gravar vídeo, vai ficar melhor, beleza? Vamos lá, vamos ver adiante. Quanto mais complexo o problema, mais conceitos são necessários aplicar para desenvolver código que entrega valor. Fato. Se vamos desenvolver um site, não tem por que a gente se preocupar com toda aquela pirâmide. Não tem. Porém, se a gente for desenvolver realmente uma API para uma fintech, onde é necessário segurança, que o sistema calcule corretamente cada centavo,
Se tu souber aquela pirâmide ali, fechou. Tu vai ser capaz de desenvolver cada pedacinho. Quanto mais você domina esses conceitos, mais problemas consegue resolver e mais raro você é. Essa frase é minha aqui, meu raciocínio, beleza? Porque agora vem do Elemar. O mercado remunera a raridade. E essa remuneração a gente pode entender como aquela frase lá do nosso início, né? Como ser um dev valorizado. Sendo raro, resolvendo problemas, não criando eles, utilizando técnicas, ao invés de programando só com Go Horse, criando código que seja manutenível, não aqueles monolitos engessados que é impossível de refatorar, códigos com mais de 1000 linhas. No final de tudo é isso que dá para a gente conseguir resumir. Para ser um dev valorizado tem que ser raro, e para ser raro tem que conhecer bastante coisa. É bastante estudo, sacrifício, mas com o tempo vamos conseguir. E aqui tem meio que um mapa mental daquilo que é necessário. Pode ser que tenha ficado meio confuso, meio bagunçado, mas ficou com dúvida, pode me chamar, vamos conversar. Eu também quero evoluir meu raciocínio, tentar conseguir explicar melhor. No final de tudo, aquela pirâmide, a gente não tem que enxergar cada camada como sendo coisas separadas, isoladas. No final, elas se conectam, elas têm uma forte sinergia, elas podem ser combinadas para diferentes projetos. A base a gente vai usar sempre o Manifesto Ágil, o Yagni, o Kiss, o Dry. As técnicas e os conceitos, a gente vai combinar eles conforme a necessidade. Um pouquinho de um pouquinho do outro, e sempre utilizando essas nossas ferramentas, né? A combinação entre elas pode gerar resultados poderosos. E talvez seja isso que a gente esteja no mercado de dev faltando, né? O pessoal utilizar técnicas, não fazer tudo na força bruta. Enfim, esse é um raciocínio complexo, é longo, é cansativo de explicar. Foi difícil gravar esse vídeo. Provavelmente foi difícil para você entender também, mas eu vou disponibilizar o link. Talvez fique mais fácil olhando, navegando por conta própria aqui. Mas eu estou aberto à discussão. Pode me adicionar no LinkedIn, a gente debate a respeito. Eu pretendo, no segundo momento, fazer uma versão 2.0 disso aqui, onde eu explique melhor, com mais qualidade. Mas é só porque eu estou com esse meu projetinho pessoal mesmo de aprender a fazer vídeos. E, cara, acho que a próxima etapa, eu quero começar a mostrar código. Porque por enquanto eu só falei, né? Mas mostrar código que é bom, não mostrei nada. E eu quero compartilhar com vocês esses conceitos de BDD, TDD, DDD, um monte de siglinha. E mostrar que o pessoal do PHP também sabe fazer software direito, né? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.